Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética. Eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre Ludwig von Mises, um dos maiores nomes da escola austríaca de economia e um ferrenho defensor do liberalismo econômico. Lembro que neste canal divulgamos a ética normativa, que é a área da ética que se dedica a analisar a conduta humana com base nos critérios morais do certo e do errado, fundamentado na sociedade, fornecendo princípios e regras para guiar essa conduta, tendo como base o pensamento conservador. Hoje, faço mais uma pausa nos vídeos sobre os pensadores conservadores para falar de corrupção. Decidi falar novamente sobre esse tema porque o nível de corrupção atual neste país é, mais uma vez, alarmante. Particularmente o nível de corrupção moral de nossos parlamentares, cuja falta de caráter faz com que se vendam facilmente, abandonando o compromisso estabelecido com seus eleitores quando foram eleitos nas últimas eleições. Bem, já falei sobre corrupção nos seguintes vídeos neste canal. No vídeo número 24, a corrupção, uma introdução. Vídeo 25, aspectos históricos sobre a corrupção no Brasil. Vídeo 26, a corrupção como fator de degeneração da conduta humana. Vídeo 27, o perigo que traz a corrupção moral. Vídeo 28, os males causados pela corrupção penal. Vídeo 29, a relação da ética com a corrupção. E o vídeo 31, como a corrupção se instala nos governos. Esse é um tema que estudei com uma certa profundidade no meu mestrado em Direito, uma vez que foi a base da minha dissertação. E foi essa dissertação ampliada que é o objeto do livro que publiquei, cujo link está na página inicial desse canal. Eu estudo corrupção há bastante tempo, lá em 2011, quando terminei meu curso de Direito. Meu trabalho de conclusão de curso teve como tema a delação premiada como ferramenta do combate ao crime organizado. Então, é um tema que eu estudo há bastante tempo. Bom, corrupção é um tema recorrente no Brasil desde o seu descobrimento há 525 anos atrás. O livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, mostra as origens desse mal, que sempre assolou o país. Então, podemos considerar que já faz parte da cultura dos brasileiros. Garanto que todos já ouviram falar do jeitinho brasileiro, que nada mais é do que a corrupção moral. Nos meus estudos, classifiquei a corrupção em 5 tipos: a corrupção moral, a corrupção penal, a corrupção horizontal, a corrupção vertical e a corrupção institucionalizada. Hoje acrescento mais um tipo de corrupção a essa relação, a corrupção endêmica. Para o melhor entendimento disso aí, vamos relembrar o conceito de corrupção e o conceito de endemia. Hoje vou utilizar a inteligência artificial do Google. Corrupção significa a ação ou efeito de corromper, tanto no sentido literal, que é a decomposição ou alteração de alguma coisa, quanto no sentido figurado, que significa degradação moral, suborno ou uso indevido do poder. O Google apresentou um conceito bem simplista. Agora vamos apresentar outro conceito elaborado pela ONU. É da UNODC, ou seja, United Office on Drugs and Crime. Corrupção é um fenômeno social, político e econômico complexo, que afeta todos os países do mundo. Em diferentes contextos, a corrupção prejudica as instituições democráticas, freia o desenvolvimento econômico e contribui para a instabilidade política. A corrupção corrói as bases das instituições democráticas, distorcendo processos eleitorais, minando o Estado democrático de direito e deslegitimando a burocracia. Isso causa o afastamento de investidores e desestimula a criação e o desenvolvimento de empresas no país, porque não consegue arcar com os custos da corrupção.
Então, verificamos que esse é um conceito bem mais amplo e reconhecido internacionalmente. E notem que a afirmação que a corrupção afeta todos os países do mundo, ou seja, não há país no qual podemos afirmar que não há corrupção. Num outro vídeo que eu falo sobre a corrupção, o país menos corrupto do mundo é a Noruega. E o Brasil, entre 160 a 180 países, está lá no número 107, se não me engano. A corrupção é da natureza humana. Basta que haja fraqueza moral e oportunidade para a corrupção surgir. Aqui no Brasil, esse conceito ainda é mais amplo, incluindo práticas de propina, de fraude, de apropriação indébita ou qualquer outro desvio de recursos por parte de um agente público. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, no Brasil, os agentes públicos consideram que o dinheiro do pagador de imposto é deles. Além disso, pode envolver casos de nepotismo, extorsão, tráfico de influência, utilização de informação privilegiada para fins pessoais, abuso de poder, crime organizado, etc., abrangendo uma grande diversidade de outras práticas ilegais, inconstitucionais ou imorais. Nesta área, o Brasil é um país prodigioso. Parece que estamos na vanguarda da corrupção, inclusive com inovações, ao se enviar um avião executivo da Força Aérea Brasileira para importar uma corrupta condenada em outro país, fornecendo asilo a ela. Isso gerou manchete de primeira página no Jornal do Peru com o título "Os corruptos se protegem". O Brasil promulgou, por meio do decreto número 55929 de 1965, a Convenção de Caracas, que abrange apenas os países membros da Organização dos Estados Americanos, que trata de asilo territorial. Por essa convenção, é o país que recebe quem solicita o asilo político que decide se aquele ato cometido por o solicitante é considerado crime ou não. É interessante que essa convenção considera também os crimes comuns com fins políticos para efeitos de pedido de asilo. Então, cabe qualquer coisa. Basta alegar que foi para fins políticos. Assim, vemos o Brasil concedendo asilo político a quem foi condenada por corrupção, que é um crime comum neste país, constante dos artigos 317 da forma passiva e 333 da forma ativa do Código Penal. Aliás, neste país não há condenados por corrupção presos cumprindo pena. Portanto, na prática, a corrupção deixou de representar prisão em razão da impunidade que reina neste país. Agora vamos conceituar endemia. Endemia é um termo usado em epidemiologia para descrever a presença constante de uma doença em uma determinada área ou região ou população. No nosso caso da corrupção, essa região é o nosso território nacional e a população é a brasileira e a doença é a corrupção. A presença constante de corruptos no governo, nos governando, é resultado direto das opções do povo brasileiro ao votar em votarem corruptos e pelo fato de não aprender com a história recente desse país. Mesmo assim, com muitos casos de corrupção em governos anteriores, do mesmo partido do atual, continuam votando em corruptos para nos governar e para legislar. Todo o resto, esses vários escândalos que acontecem no país, é consequência disso, do voto errado. Então, não adianta ficar reclamando que nossos parlamentares não atendem ao que o povo pede após eleitos, porque se elegeu indivíduos sem caráter. Eles consideram que, na época das eleições, o povo não se lembrará daquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer durante seu mandato. A história desse país mostra que isso ocorre com frequência, infelizmente. Se o corrupto é eleito, o que ele fará no exercício do seu cargo? A resposta é simples: atos de corrupção. Quem esse corrupto colocará ou indicará para cargos de qualquer natureza? Outros corruptos. É simples assim. Como diz o Jornal do Peru, os corruptos se protegem.
Como eu já expliquei em outros vídeos, e considero a corrupção penal, ou seja, os crimes, a forma visível da corrupção para a população. E a corrupção moral, que eu considero pior que a corrupção penal, a forma invisível. A corrupção moral só aparece, por exemplo, quando alguém promete alguma coisa e não cumpre. Só que essa promessa normalmente é feita antes da eleição e o não cumprimento normalmente vem depois. Não adianta esperar desses corruptos eleitos qualquer outra coisa diferente disso, porque é da natureza deles agir assim. É muito ingênuo ter esperanças que promessas feitas pelo político corrupto para ser eleito serão cumpridas depois da assunção do cargo. Esse comportamento se estenderá para os indicados por ele para qualquer outro cargo em qualquer outro poder da República. Isso mesmo, qualquer poder da República. Porque as preferências de um corrupto apontam sempre para outro corrupto. E eu já afirmei isso em vários vídeos. A raiz desse problema é o povo, ao eleger esses indivíduos. Lamentavelmente, é justamente esse povo que sofrerá as consequências dos atos de corrupção que ele próprio deu origem. Há um velho ditado que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Sob outro ponto de vista, podemos notar que o povo brasileiro é vítima de pelo menos meio século de doutrinação ideológica, que não mais precisa ser disseminada nas sombras, uma vez que o sistema responsável por esse trabalho chegou ao poder. E, pelo visto, tão cedo não sairá. Muitos ainda têm esperança que nas próximas eleições esse quadro será revertido. Eu tenho minhas dúvidas, considerando a história desse país. Vamos lembrar que esse sistema está no poder e tem a máquina pública e farão de tudo para que esse quadro não seja revertido nas próximas eleições. Mas ter esperança é uma das últimas opções que o ser humano tem. A corrupção é um mal maior que as endemias, que as pandemias, que as epidemias ou que as guerras. Ela mata mais que esses eventos trágicos. Muitas pessoas não percebem isso, porque o trabalho da corrupção é silencioso e contínuo. Algumas vezes surgem escândalos, que às vezes são apurados pela polícia e às vezes resultam em condenações no judiciário, em primeira e segunda instância, mas quando chega nas instâncias superiores, essas condenações são revertidas. Infelizmente, a regra é a impunidade. Muitos policiais de caráter firme, que arriscam diariamente suas vidas na nobre tarefa de prover segurança à população, ficam indignados ao prender marginais várias vezes, porque o judiciário solta, sob os mais variados argumentos, inclusive de que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Ficam indignados por prender corruptos e eles voltarem ao poder e perseguirem justamente quem agiu corretamente e os prendeu. A militância criada nas universidades está disseminada em toda a sociedade. Muitos cargos importantes, de difícil acesso por meio de concursos públicos, passaram a ser ocupados por essa militância e isso está destruindo as instituições deste país. Os corruptos se protegem e se utilizam do poder que conseguiram para proporcionar muitos ganhos, às custas dos pagadores de tributos, para os seus comparsas, amigos e parentes. E o brasileiro, lenientemente, continua a se sacrificar para pagar essa pesada carga tributária existente hoje neste país, para sustentar essa imensa corja de corruptos instalada no poder. Sustenta-se justamente quem trabalha para prejudicar quem se sacrifica para pagar os tributos. Atualmente, a corrupção opera à luz do dia, sem qualquer medo, porque simplesmente o aparelhamento das instituições está anulando qualquer reação no sentido correto que surja. E isso ocorre em todos os poderes da República. Ocorre que há pessoas íntegras e de bem que ainda restam no serviço público, mas são cada vez em número menor e não são capazes de impedir que a corrupção trabalhe. Todos os postos-chave de comando nas instituições estão ocupados por corruptos do esquema que está no poder.
Assim, as pessoas de bem nada podem fazer, caso contrário, serão perseguidas e suas vidas serão prejudicadas. Não há como corrigir esse problema sozinhas. Todo o poder emana do povo, mas só é possível tornar isso efetivo, ou seja, obter um resultado prático, se houver união. A todo momento, o sistema que está no poder trabalha para que essa união não ocorra. A ordem e o progresso, como consta em nossa bandeira, só virá quando a onda conservadora tomar conta do país e acabar com essa desordem. Serão os princípios e valores éticos aqueles capazes de gerar benefícios para a população brasileira. Os escândalos de corrupção que estavam escondidos neste governo federal começam a aparecer, apesar do grande esforço para escondê-los e também de produzir cortinas de fumaça para encobri-los. Vejam o mais recente. Numa avaliação inicial da Controladoria Geral da União, constatou-se o desvio de mais de 6 bilhões de aposentados do INSS que foram para sindicatos e associações. Mas esse valor pode ser maior. A obrigatoriedade do desconto nas folhas de pagamento para os sindicatos deixou de existir no governo Temer. Mas, neste governo, os sindicatos arranjaram um meio de obter facilmente recursos para os seus dirigentes. Outra grande comprovação real dos efeitos da corrupção é o desempenho das estatais no governo, dessa esquerda socialista e do governo conservador eleito em 2018. Vejam o gráfico comparativo de desempenho das estatais nos últimos 11 anos. Esse é um gráfico muito bom, porque temos meios de fazer uma análise comparativa na mesma figura entre o governo anterior ao governo do presidente Bolsonaro e o governo posterior a ele. Vejam o desempenho das estatais, de governo de esquerda, governo conservador e governo de esquerda novamente. O desempenho das estatais brasileiras tem sido um tema de destaque recentemente, com os dados indicando o rombo de 8 bilhões de reais no final de 2024, o pior desde 2002. Esse gráfico apresenta apenas o período de 2013 a 2024, ou seja, 11 anos, mas é muito bom para que se faça uma simples comparação entre os dois governos de esquerda e um governo conservador no meio. O gráfico é autoexplicativo, mas fica explícito a natureza de cada governo. Não há mais argumentos para esconder da população aquilo que é evidente: incompetência e corrupção dos governos de esquerda. Ocorre que, na época das eleições, e mesmo a partir de agora, esse governo vai gastar milhões de reais em propaganda para gerar cortina de fumaça, bem como censurar os meios de comunicações para anular a memória dos fatos na internet. O objetivo é fazer o povo esquecer tudo isso e votar novamente na esquerda com uma promessa de um futuro melhor. Só que isso já foi feito algumas vezes e verificou-se que nada mais é do que mentira. Ocorre que a internet não esquece, basta pesquisar que vão achar as informações necessárias para que a memória seja mantida e os erros não sejam cometidos novamente. Confiança é uma coisa que, quando se perde, não se deve recuperar novamente. A traição de um político aos seus eleitores não pode ter volta. A pena é não ser mais eleito. Infelizmente, volto a dizer, neste país não há mais condenações por corrupção. Inclusive, aqueles que foram presos por corrupção já estão todos soltos e muitos foram eleitos novamente. Então, o povo tem participação nisso porque votou neles. Eu sempre digo, os políticos não caíram no parlamento e no governo de paraquedas. Alguém votou neles. Se o sistema de justiça não pune o político corrupto, cabe ao povo puni-lo, não reelegendo ele mais. Mas nem isso acontece no Brasil, porque a memória é curta. Por exemplo, o atual presidente da Câmara dos Deputados assumiu o compromisso de votar a anistia para os presos políticos se eleito fosse. Assumiu o cargo e não vai cumprir o que prometeu.
Cabe ao povo da Paraíba não reelegê-lo em 2026. Vamos ver se isso acontece. O povo brasileiro precisa se libertar das amarras da ignorância e analisar a vida de cada candidato a ser votado e eliminar da política todos que tiverem vestígios mínimos de corrupção. O brasileiro precisa deixar de ser tolerante com a corrupção, porque ela é a causa da imensa roubalheira do dinheiro dos pagadores de tributos neste país e a razão direta da enorme carga tributária que nos assola. Deixo aqui uma imagem para reflexão. Deve-se votar com inteligência e, principalmente, com utilidade, bem como com conhecimento da história, para não cometer os mesmos erros. Se temos do outro lado alguém que não gostamos, mas o seu adversário é um corrupto, vamos utilizar o voto útil e votar naquele que não gostamos para impedir que o corrupto seja reeleito. Lembre-se que foi o voto de protesto nas últimas eleições que promoveu o retorno ao poder desse sistema corrupto, que quase destruiu o Brasil em 2016 e agora tenta destruir o país novamente. Foram 36 milhões de votos brancos e nulos. Lembrem-se que o preço da democracia é a eterna vigilância. Lembrem-se que a liberdade, quando é perdida aos poucos, e quando se perde ela de vez, não há como retornar à liberdade pacificamente. A história apresenta muitos exemplos disso. Depois da vida, a liberdade é o valor mais importante para a humanidade. Bem, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, quando voltaremos a falar dos pensadores conservadores, falando sobre Friedrich von Hayek. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.